realizou-se esta quarta-feira a Assembleia Municipal do mês de junho. Foram 23 os pontos levados à discussão. Mais uma Assembleia Municipal marcada mais pelo período antes da ordem do dia, foi onde houve mais discussão. No entanto, o que lhe pergunto é o balanço desta Assembleia e também que assunto ou assuntos quer destacar da mesma. Muito boa noite. Eu queria destacar essencialmente duas questões da Assembleia e uma que fora da Assembleia, que depois já lá vou. A primeira, uma questão mais simbólica, mas evidentemente de grande importância do ponto de vista também histórico, que ainda agora foi abordada, que é a questão da alteração do nome da rua do ditador fascista que ainda permanece em Santo Tirso. Aliás, Santo Tirso é dos poucos concelhos que ainda tem na toponomia o nome do defunto. E não obstante apoiarmos a alteração ou a escolha da alternativa que aqui foi apontada, também importa recordar que em 2019 a Comissão Conselhia do Partido Comunista apresentou uma proposta de alteração do nome dessa rua, alterando-se para o Capiteiro Salgueiro Maia, apresentou ao Executivo, não obteve resposta, mas o certo é que ainda na sessão solene do 48º aniversário do 25 de Abril, o Presidente da Câmara anunciou que iria dar o nome do Capitão Salgueiro Maia a uma rua de Santo Tirso e, portanto, nós consideramos que qual a melhor oportunidade do que esta para aproveitar, alterando o nome do ditador que mancha ainda a cidade de Santo Tirso por esta figura histórica que muito contribuiu para o 25 de Abril. Sendo certo que entendemos que esta discussão deve ser aberta à população de Santo Tirso, envolvendo-a, até porque foram essas também as portas que Abril abriu. Quanto à questão da construção do estacionamento, que é outra que quero destacar, que é uma questão que tem vindo a gerar uma grande contestação por parte da população tircense, foi mais uma vez aqui discutida. Nós consideramos, já na altura, em 2018, e até antes disso, que a privatização seria um erro, uma vez que, tal como acontece em todas as outras concessões, importa recordar que a Câmara Municipal já concessionou as águas, o saneamento, os resíduos, a exploração das cantinas e desta feita os parquímetros, o parque de estacionamento, aliás, e isto tem vindo a ser feito sempre com os mesmos efeitos, que é aumento dos custos e pior serviço. E quanto a esta questão concreta, aquilo que nós entendemos é que até não somos contra a própria ideia de estabelecer parques pagos, acontece que isto tem de ser precedido de um reforço da oferta dos transportes públicos por um lado e pela criação de parques na periferia que tenham condições. Apontamos como algum desses parques o facto o parque na Rua da Nova da Telheira, o próprio Largo da Feira, cuja requalificação há muito que vimos reivindicando e reclamando, e o certo é que também foi anunciado nesta Assembleia que essa requalificação da feira iria acontecer até o final do ano, e que também a pavimentação do Parque da Rua da Nova Telheira iria acontecer até finais de julho. Cá estaremos para aguardar para ver se as obras avançam ou não avançam. E por fim, destacar aquilo que aconteceu ontem fora da Assembleia. A política não se faz somente aqui na Assembleia Municipal, mas também todos os dias lá fora, e destacar aquilo que aconteceu em Refojos, em que um grupo de pessoas daquela freguesia se juntou, se reuniu à volta de um movimento cívico, apresentando uma proposta que visa repor aquilo que foi uma injustiça que aconteceu em 2013, fruto da extinção das freguesias. A proposta foi apresentada, a população uniu-se à volta desse fim, e essa luta pela reposição da freguesia de Refojos não é uma luta apenas dessa freguesia, mas de todas as populações das outras que visam repor a injustiça que aconteceu em 2013. Quanto aos eleitos da CDU, a nossa posição tem vindo a ser clara, pela reposição das freguesias, onde essa seja a vontade das populações. Quanto à posição de outros, a posição não tem sido assim tão clara e portanto, nós apelamos à mobilização em massa da população na freguesia de Refojos e também à mobilização, se for possível, ou à articulação com outros movimentos que lutam pela reposição das freguesias, quer em São Martinho do Campo, quer em São Salvador, quer em Lamelas. Isso é que é importante, é que as pessoas se mobilizem à volta daquilo que é uma luta que é justa e que diz respeito à proximidade do poder político dos cidadãos, que é isso que sucede com a reposição das freguesias. Eu acho que, para já, convém dizer que no período antes da ordem do dia, todas as propostas que foram apresentadas foram do Bloco de Esquerda. Nós apresentámos 3 propostas, uma delas depois nos foi pedida pela mesa e nós aderimos ao pedido, que vai passar para a próxima ordem do dia da próxima Assembleia Municipal. Por isso, na próxima Assembleia Municipal falaremos sobre ela, mas tínhamos 3 propostas em cima da mesa.
um voto de louvor às equipas do ginásio Clube Santo Tirso, de handball e de voleibol masculino, uma que se manteve na primeira divisão e outra que subiu à primeira divisão, por isso é sempre bom também darmos visibilidade a estas conquistas das equipas desportivas que não são só futebol na nossa cidade, e essa foi aprovada por unanimidade, também não havia como reprovar essa proposta, e as outras duas foram chumbadas, e chumbadas curiosamente apenas pelo Partido Socialista. Uma delas era sobre a alteração do nome, uma proposta de recomendação à Câmara para a alteração do nome da rua Dr. Oliveira Salazar, na União de Freguesias Santo Tirso, Couto e Burgães, para o nome de Rosinda Teixeira, uma resistente e vítima da extrema-direita. E eu expliquei depois, pedi a palavra novamente, a mesa aceitou, para falar sobre o porquê de ser a Rosinda Teixeira, mas eu volto aqui a explicar também para as pessoas que estão lá em casa, porque é que nós escolhemos a Rosinda Teixeira. A Rosinda Teixeira não é só um símbolo de resistência do nosso concelho ao fascismo. É também representatividade das mulheres que na nossa União de Freguesias, e num pequeno estudo que eu fiz o ano passado, apenas tinham representados 2% na toponímia da nossa cidade. E nesse 2%, os nomes de mulheres, os nomes femininos que não eram ligados à Igreja, havia menos de 1%. Por isso, acho que é importante, não só pela simbologia que tem, mas também por uma tomada de posição histórica que o município precisa tomar em relação ao Estado Novo, em relação àquilo que foi o passado fascista em Portugal, e também numa mudança de mentalidade em que só homenageamos homens, mas também precisamos começar a homenagear as nossas mulheres. Em relação a outro ponto que eu acho extremamente importante e fiquei muito chateado, desiludido e até surpreendido, porque vemos outras autarquias do PS, também muitas delas com a maioria do Partido Socialista, a aprovar esta proposta. Esta proposta até foi defendida pela JS, a Juventude do Partido Socialista, a nível nacional, que é a gratuitidade dos produtos de higiene menstrual nas escolas, nos centros de saúde, nos estabelecimentos do município, porque nós sabemos que existe um tabu sobre este tema, existem pessoas de classes mais pobres que não têm a possibilidade de se calhar comprar estes produtos nos supermercados, ou então só comprar vão ter que abdicar de outras situações, e isto é essencial também para uma igualdade de género, para uma igualdade também entre classes, e fiquei extremamente surpreendido e até achei curioso a posição do Bloco de Esquerda, não, do Partido Socialista, que na sua declaração de voto até disse: nós votamos contra porque já estamos a tratar da situação. Então, se já estão a tratar da situação, podiam muito bem ter aprovado uma proposta de recomendação que não obriga a Câmara a fazer essa proposta, mas sim recomenda a fazer isso. Então, se já estavam a fazer, ser contra isto é muito estranho. Por isso, esperemos que realmente então a Câmara continue, já como disseram, continue nesse processo de chegar à gratuitidade destes produtos de higiene menstrual, e em relação à rua continuaremos a lutar pela memória histórica. É muito importante, porque nós queremos homenagear e recordar a história, mas homenagear quem merece ser homenageado. O balanço, enfim, isto é efetivamente o local próprio para discutirmos e fiscalizarmos a atividade da Câmara Municipal, e como tal foram colocados vários assuntos, ordem do dia e antes de ordem do dia, e presumo que as coisas correram dentro do melhor, com algum respeito, ou com respeito entre as pessoas, que em primeiro lugar é aquilo que tem que existir, educação. Em relação a temas a destacar, começou logo por alguns temas relacionados com as propostas de outros partidos políticos, em que nós estamos favoravelmente, à exceção talvez a alteração de toponímia, não estaremos. A questão do revisionismo histórico que estávamos a falar em relação à Rua Oliveira Salazar, não podemos também branquear que ele existiu durante 48 anos. Aquilo que tem que existir é que haja memória em relação ao regime fascista ou a um regime comunista qualquer, ou à altura do PREC poder ter existido efetivamente uma implementação de um regime comunista. Temos que combater de uma forma e de outra. Em relação a promovermos pessoas do mais anónimo a cidadãos que tenham combatido efetivamente, ou que tenham padecido, morrido no caso concreto, aquilo que também temos a fazer é promover novos arruamentos que estão aqui em Santo Tirso, ou no Concelho de Santo Tirso, e valorizar. Também, além de mais, intervenção feita em relação à descentralização. A descentralização foi uma intervenção de fundo, efetivamente mais política,
para nós percebermos com que panos nos tecemos desde o acordo entre o PST e o Primeiro-Ministro atual em 2018, o acordo que se fez e depois que não ficou plasmado na realidade, na delegação de competências, na descentralização. Independentemente de uma reunião, agora estão a correr contra o tempo para ver se resolvem o assunto da educação e na área da saúde e da ação social. E sou a favor da desconcentração de poder, sou a favor e somos a favor da descentralização de poder, mas as coisas têm que se fazer com cabeça, tronco e membros e, efetivamente, não é delegar algumas competências e outras que nem são assim tão importantes algumas, mas algumas são de muita importância, mas tem que estar cabimento em relação aos recursos humanos e, acima de tudo, também em relação ao envelope financeiro. Se isso não vier a acontecer, o que é que vai haver? Vai haver um ónus sobre o orçamento do município, que significa que vai haver um ónus sobre os contribuintes e os municípios. É isto que estamos aqui a falar, a questão de fundo é esta. Outros temas, se calhar mais 1 ou 2 temas aqui também a sublinhar. Um prende-se com o ponto de vista também que nós falámos em relação ao período de informação, em relação ao relatório da Inspeção-Geral de Finanças, que naturalmente que os senhores, não sei se já tiveram acesso ou não, mas é uma questão de terem acesso ao mesmo, aquilo que está vertido nesse relatório. O PSD, enfim, entendeu e entende que há situações graves e essas situações têm que estar devidamente e cabalmente esclarecidas. Também em relação, o tema, obviamente, aqui em relação à cidade, que também tenho que levar, ou tenho que sublinhar a intervenção feita pelo deputado Sebastião Lopes em relação à Vila das Aves. É legítimo, a quantidade de obras ou aquilo que pretendem a reivindicação para aquela área. É positivo também a delegação de competências nas juntas de freguesia no que respeita aos espaços cidadão. Isso também é positivo por parte da Câmara Municipal. E sim, uma medida concreta, com critério concreto. E quando existe um critério concreto, nós ficamos todos a entender de que forma é que é gasto o nosso capital. E a parte também da alteração do regulamento, nós estamos contra também em relação aos parcómetros, em coerência com tudo o que avisámos em 2018. Há situações positivas relacionadas naturalmente com a racionalização do tráfego a existir, agora a forma como tem acontecido, mas também naturalmente temos sempre esperança porque a montante também tem que se tomar decisões, mas a jusante depois também, quando tem que ser corrigidas, irão ser corrigidas com toda a certeza. É isto, ao fim e ao cabo, aquilo que se passou nesta Assembleia Municipal. De resto, uma boa noite a todos. O período antes da ordem do dia é sempre um período interessante, para a oposição naturalmente, porque tem o direito de colocar as questões que entende à Assembleia. Para nós, normalmente, o partido da maioria é sempre uma perspectiva de criarmos ideias e defendermos aquilo que, no fundo, o nosso município, a nossa Câmara está a assumir enquanto responsabilidade executiva. Naturalmente que a Assembleia Municipal tem uma importância fundamental naquilo que são os pontos que são colocados depois para que haja uma resolução por parte da Assembleia naquilo que lhe diz respeito. E acho que esta Assembleia teve uma coisa que para mim é fundamental naquilo que é a relação dentro das autarquias, que é o poder das juntas de freguesia. Acho que hoje tivemos uma série de pontos que foram aprovados, que permitem que, de facto, as juntas de freguesia comecem a ganhar capacidade de executar determinado tipo de tarefas que estavam atribuídas à Câmara Municipal e que demonstram a vontade de centralização por parte do município. E, portanto, acho que foi uma Assembleia interessante por várias razões, mas, na minha opinião, aquilo que foi mais importante, de facto, foram aquela série de pontos relacionados com aquilo que é a descentralização que a Câmara pretende executar relativamente à maior parte das freguesias do nosso concelho.